Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu estou aqui para mais uma sacada de empreendedor para você. E essa sacada é o seguinte: quais são as duas perguntas que você deve fazer para o seu cliente, se você quiser vender mais para ele, ou para o seu prospecto, se você quiser que ele se torne cliente, cuja resposta vai aumentar drasticamente a sua, se você soubesse aquela resposta, vamos dizer assim, vai aumentar drasticamente a sua chance de vender, de fazer uma venda para ele. Eu vou dar um exemplo de eu vou falar quais são essas perguntas, mas antes deixa eu te contar uma história que exemplifica um pouco a importância das respostas dessas perguntas. Alguns de vocês sabem que nos últimos anos eu tenho viajado, e uma das coisas que eu e minha esposa a gente faz quando a gente chega numa cidade nova é encontrar pessoas na cidade. Na maioria das vezes a gente acha que a gente já chega na cidade, já conhece as pessoas, mas não é bem assim não. E a gente tenta encontrar pessoas, fazer amizade com pessoas. E um jeito que a gente tem feito que é muito eficiente é participar de um programa que chama Eat With. Eat de comer e with de com, né? Você comer com as pessoas. O que significa isso? Aqui na Europa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tem um movimento, um website que chama Eat With. E nesse website você pode se cadastrar para jantar na casa de alguém. E na maioria das vezes esse alguém são chefes. Esse cara trabalha de chefe de dia e à noite em casa ele cozinha para cerca de 4 até 10 pessoas mais ou menos. E ele cozinha para as pessoas a fim de simplesmente talvez até ganhar um extra, né? Um chefe, não sei quanto que ele é pago, mas assim com isso ele ganha mais, ou até mesmo testar novos menus, porque alguns dos chefes eles ficam entediados com os menus que eles são obrigados a cozinhar. Na maioria das vezes você tem um menu vencedor, a chance são que você vai ter que cozinhar esse menu vencedor por muito. E nesse Eat With ele tem a chance de explorar um pouco mais. E a maioria das vezes é assim. E aqui em Barcelona, ou na verdade eu não estou em Barcelona, mas em Barcelona, por exemplo, a gente já foi em vários desses Eat With. Agora, por que eu vou no Eat With? Primeiro que é super legal. Segundo que você senta numa mesa com 10 pessoas e a chance são que as outras pessoas não se conhecem, e é um estilo, não é igual um restaurante onde você senta na sua mesa individual e se você puxar papo com a pessoa do lado, a pessoa acha que isso é muito estranho. Não, você senta numa mesa, na maioria das vezes redonda, ou uma mesa comum onde todo mundo vai, então você é obrigado, como se você fosse num restaurante, mas você é obrigado a conversar. Como se estivesse jantando na casa de um colega seu que você já conversa, e nessas conversas eu vou muito com a minha esposa, e a gente adora, a gente conheceu várias pessoas, e é um dos jeitos que eu gosto mais de explorar a cidade. Na maioria das vezes as pessoas que vão são pessoas da cidade mesmo. Em Barcelona a gente vai muito, pelo menos uma vez por semana, eu e minha esposa vamos no Eat With. E aí a gente vai gostando de um ou de outros, mas não é por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o fato de eu fazer muito com marketing, mexer muito com relacionamento, faz com que minha vida, eu aplique várias dessas coisas na minha vida. E uma das maneiras de eu me entrosar, descobrir uma rotina, de uma forma ou de outra, me entrosar com um casal que eu não conheço, né? E a rotina é o seguinte: toda vez que eu sento nessa mesa, a gente vai falar de alguma coisa e eu faço uma série de perguntas para eles. E a primeira pergunta que eu faço para eles, inclusive uma boa coisa, se um dia você quiser, sei lá, ter uma rotina de como você, sei lá, puxar conversa e talvez aumentar a probabilidade de você, sei lá, se descontrair ou bater um papo com um casal, é o seguinte: eu pergunto como eles se conheceram. Eu sei que um amigo meu, acho que foi, se não me engano, um desses caras coaches de sedução, não sei se foi o Eduardo Santonino, se foi o Sebastian, e eles me falaram, cara, sempre pergunta para a pessoa. Então por que eu pergunto isso? Para, sei lá, para abrir papo. A gente está num ambiente onde está seco, eu pergunto como é que eles se conheceram, e a chance são que eles vão lembrar de como é que aquele outro casal se conheceu, sei lá, vai trazer lembranças boas. Geralmente tem histórias fantásticas aí, por si só. Aí geralmente um casal fala como é que se conheceu, o outro não, e incrível. Inclusive, se você quiser usar essa pergunta, sempre é uma pergunta ótima para puxar papo. E é uma pergunta que a gente chama de um abridor, né, um opener, e eu sempre uso ela, muito bom. Eu acho que quem me conhece e um dia, se for jantar comigo, a chance é que eu vou perguntar essa mesma pergunta para você também. Mas o fato é que eu sempre pergunto ela, sempre pergunto ela. E depois disso, depois que eu acho que eu já tenho uma intimidade, eu faço duas perguntas para aquele casal. E a chance são que quase sempre eu vou falar isso. E a primeira pergunta que eu faço é a primeira pergunta de como vocês se conheceram, mais para a gente criar aí um clima de conversar. A segunda pergunta é realmente o que eu quero saber. E eu faço duas perguntas importantes. E a pergunta é: qual que é o seu sonho? Eu pergunto isso. Qual que é o seu sonho? Às vezes eu pergunto qual que é o seu sonho, qual que é a sua missão. Um pouco
um pouco a mesma pergunta disfarçada, né? Qual que é o seu sonho? E é mais interessante que geralmente eu faço pergunta para o casal, mas eu geralmente faço para um das pessoas. E quando eu faço essa pergunta, vamos supor que eu estou fazendo a pergunta pro marido, né, daquele casal, eu falo assim, nossa cara, que massa é isso que você faz e qual que é o seu sonho, de que você quer chegar, qual que realmente, o que é importante para você, qual que é o seu sonho? É a mesma pergunta. E ele pensa, mas o mais interessante é que o outro parceiro, nesse caso a esposa, está muito vidrado na resposta dele, engraçado. E aí eu pergunto, ele responde, e não é incomum que a outra pessoa na relação se surpreenda com a resposta ou fala assim, nossa, essa eu estou realmente interessado em saber. Nossa, essa eu estou realmente interessado em saber. Engraçado, né? E aí a outra pergunta que eu faço é, qual que é o seu maior desafio para chegar lá hoje? E o fato é o seguinte, moral da história, é que as duas pessoas pelas quais eu faço as perguntas, muitas vezes, estão muito interessadas na resposta do outro parceiro. Muitas vezes, eu já fiz essa pergunta para mais de, sei lá, 50 pessoas, eu não sei, eu sempre faço isso. E elas não só estão interessadas, mas às vezes se surpreendem com a resposta do parceiro. Agora, como é que isso é possível? Os caras vivem junto por tanto tempo e não fazem essa pergunta. Você talvez não tenha feito essa pergunta para a sua audiência muitas vezes. Eu acho que a maioria das pessoas não fazem essa pergunta, qual o seu sonho e qual o seu maior desafio, para as suas audiências, para as pessoas que estão ao redor, ou porque elas acham que elas sabem a resposta, ou porque não queira parecer, sei lá, queira aparecer bem na fita e não perguntar, não sei ao certo. Mas o fato é que você tem que estar constantemente, o sonho do seu avatar, do seu prospecto, do seu cliente e o maior desafio são as duas coisas mais importantes na sua campanha para resolver a vida dele, porque marketing basicamente é mostrar uma solução que ajuda a levar ele de A para B. Agora, se você não sabe o maior problema que o cara tem, o maior sonho de que ele chegar, como é que você vai ajudar ele de forma eficiente? Existem vários jeitos de fazer isso. Eu faço isso de vários jeitos, de uma maneira diferente. Às vezes eu pergunto, se você pudesse tomar um café comigo, qual a maior pergunta que você me faria? E basicamente, de uma forma ou de outra, o que eu estou perguntando para a minha audiência é quais que são os seus maiores desafios? Agora, por que eu pergunto isso? Porque eu produzo conteúdo, vídeos como esse aqui, eu quero saber disso. Então você deve saber, eu posso perguntar diretamente qual é o seu maior sonho. E inclusive eu fiz isso, agora uns dias atrás, eu perguntei para a minha lista. E o fato é que eu sempre perguntava e guardava as respostas para mim. Eu sempre usava um programa de survey para guardar essas perguntas para mim. E essa é a primeira vez que eu fiz aberto. Eu tive mais de 600 respostas. E agora, por que eu fiz aberto dessa vez? Eu queria mostrar um pouco para eles o que eu faço, por que o que eu faço faz a diferença. Às vezes, mostrar um pouco do bastidor do que o Érico faz, que faz a diferença. Então, você tem que estar sabendo sempre o sonho e o desafio. Segundo problema, o seu sonho do seu prospecto e os desafios deles é uma metamorfose ambulante, é arrogante você ou eu pensar que o sonho dos seus prospectos e o desafio dele não muda. Muda. Eu tenho perguntado essa pergunta quase que muito frequentemente para a minha lista e você pode ter certeza que essa coisa muda. O sonho da sua esposa e os desafios dela mudam com o tempo. Os sonhos dos seus filhos mudam com o tempo, sonhos das pessoas que são importantes para você mudam com o tempo, sonhos do seu chefe muda com o tempo. Não quer dizer que vai mudar sempre, toda hora, todo dia, todo mês, mas muda. E você tem que estar constantemente testando a realidade, testando assim, não seja arrogante, como eu já fui várias vezes de achar que eu sei. E se você acha que você já sabe, prova que você já sabe, faz um teste. Fica lidrado, constantemente, fissurado, em estar sintonizado em saber quais são os sonhos e os desafios dos seus prospectos, porque é sabendo os sonhos e os desafios deles que você vai poder ajudar eles melhor, independente do que você venda, seja você vender conteúdo, seja vendendo um produto, seja você vendendo uma máquina de fotografar, seja você vendendo um celular, seja você vendendo qualquer coisa. Sintonização com sonhos constantes, testa essa realidade. E antes de acabar esse vídeo, eu queria fazer um desafio para você, eu dar uma tarefa para você. Eu queria te perguntar, você sabe o sonho e o maior desafio, as pessoas que são mais importantes para você?
É um desafio empírico, né? É um desafio prático. Você acha que você sabe? De repente, a pessoa mais importante para você é sua esposa ou seu marido. De repente, as pessoas mais importantes no momento para você são seus filhos. De repente, tem outras pessoas, mas pega 2 pessoas que são realmente importantes para você. Muito importante. E depois tem um bônus, tá? E aí, escreve qual que você acha qual que é o maior sonho dela ou dele. Escreve. Depois escreve qual que você acha que é o maior desafio dele ou dela. E depois que você escrever, só depois que você escrever, não vale pensar, tá? Mas depois que você escrever, bota no envelope e pergunta. Pergunta para ele ou para ela qual que é e vê se você acerta. Chances são que às vezes a gente se engana, ou talvez às vezes não é tão preciso quanto a gente gostaria de ser e ouve. Eu acho que a sua relação vai aumentar muito mais. E se você se importar o bastante com a sua audiência, faz um bônus para isso. Escreve para você qual que é o sonho que você acha que sua audiência tem. Escreve qual que é o maior desafio que estatisticamente você acha que sua audiência tem. Escreve. Já que você geralmente já imagina, escreve isso. E depois, bota um post no Facebook do jeito que eu fiz, bota uma pergunta, escreve. Faz essa pergunta, pede uma ajuda para sua lista e faz essa pergunta. Eu acho que esse insight é um dos insights mais simples e mais poderosos que qualquer profissional de marketing, qualquer pessoa que interessa em fazer um marketing, que traz uma solução, que faz a diferença para a sua comunidade, pode fazer. Esse é um dos exercícios mais simples e fundamentais que essa pessoa pode fazer. Essa sacada de hoje, se você gostou da sacada, clica gostei. Se você gostou, clica não gostei. Se você não gostou, deixa um comentário. Deixa um comentário dizendo o que você achou, o que você não achou. Como eu sempre digo, essas sacadas são patrocinadas pelo seu comentário, bom ou mal, pelo seu gostei, bom ou mal. Elas são patrocinadas pela sua participação, a sua participação que me motiva a fazer isso e sentar e parar um pouco do meu dia, dessa correria louca, porém boa, que está acontecendo na minha vida nesses últimos anos para, enfim, sentar e gravar alguma das coisas que realmente funcionam no básico, no fundamental dos meus negócios e dividir com vocês. Um grande abraço, eu te vejo na próxima sacada.